Fala galera, beleza? Lucas Maro, neurocientista, de volta com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como filtrar a informação que você consome na internet sobre dieta e treino, como saber se é algo que tem um embasamento científico válido ou se é pseudociência. Para isso a gente vai falar sobre racionalismo e empirismo, vamos falar sobre as definições, aplicações e limitações de cada um desses. E aí fechar com como que a gente usa isso tudo na prática para filtrar a informação que a gente consome. Então vamos pelas definições. Racionalismo e empirismo são algumas linhas da filosofia que estão ligadas ao estudo do conhecimento e, de acordo com o racionalismo, todo conhecimento vem do raciocínio lógico. Então a gente tem alguns princípios básicos, alguns primeiros princípios que a gente sabe que são verdade e a partir deles a gente usa lógica para chegar em outras coisas. Já no caso do empirismo, todo conhecimento vem da experiência, da prática, de coisas que a gente observa com os nossos sentidos. Então a gente não pode partir de algum pressuposto e chegar em outro, a gente tem que testar a nossa hipótese para ver se isso é realmente verdade ou não. É claro que nenhum dos dois é exatamente verdade, nem todo conhecimento vem da lógica e nem todo conhecimento tem que vir da experiência. Algumas coisas a gente pode deduzir e outras a gente tem que experimentar. No caso do racionalismo, a gente pode usar para coisas que são mais simples, que são mais lineares. Por exemplo, para matemática funciona super bem, a gente faz deduções a partir de operações matemáticas básicas. Para a física também funciona muito bem, a gente tem alguma lei da física e a partir dela a gente chega em conclusões, a gente resolve problemas, a gente calcula quanto tempo que alguma coisa demora para percorrer uma distância, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente fala em sistemas complexos, sistemas que têm mecanismos de feedback dentro de si, que tem muitas variáveis, que uma interage com a outra, às vezes de maneiras não lineares, a gente não consegue, a partir desses princípios básicos, chegar em alguma conclusão com muita segurança. Muitas vezes a gente pode gerar algum tipo de hipótese a partir do racionalismo, a partir dessa lógica, só que a gente tem que testar ela para ver se realmente na prática isso acontece. Isso aí é uma aplicação do racionalismo que a gente usa para gerar hipóteses, mas é uma limitação. E para sistemas complexos a gente não tem segurança nas nossas conclusões. E quando a gente fala no corpo humano, ele é basicamente um sistema complexo. Por que eu digo basicamente? Quando a gente fala, por exemplo, em déficit calórico, déficit energético, isso aí é termodinâmica, isso é física, isso é básico e a gente consegue ter a segurança a partir do racionalismo, a partir das conclusões lógicas de que o corpo humano obedece às leis da termodinâmica, que são universais. Então o balanço de energia é o mais importante quando a gente fala em ganho de peso, perda de peso. Outra situação que funciona essa abordagem racionalista é a biomecânica, que é algo que está muito ligado à física, à parte mecânica da física, por isso que chama biomecânica. Então muitas vezes a gente pode fazer algum tipo de conclusão biomecânica sem tanta necessidade de experimentos. Só que em alguns casos ainda assim a gente precisa de experimentos porque cada um tem segmentos diferentes, enfim. E quando a gente quer tirar algum tipo de conclusão sobre esses sistemas complexos, aí entra essa abordagem mais empirista, da gente fazer algum tipo de experimento e ver o resultado dele, para ver se realmente o que a gente esperava acontece ou não. Então, quando a gente fala em se você tem que fazer 1, 2, 3, 10 refeições ao dia, ou se você vai comer mais proteína, ou mais carboidrato, ou gordura, ou o número de séries que você vai fazer, ou se você vai usar mais peso ou menos peso, tudo isso a gente tem que fazer algum tipo de experimento para chegar nessa conclusão. A gente não pode só fazer conclusões lógicas a partir de princípios básicos e chegar em alguma coisa que tem realmente uma confiança que está certo. Idealmente a gente teria esses experimentos para tudo, a gente conseguiria tirar todo tipo de conclusão a partir das experiências que a gente observa. Mas o empirismo também tem as suas limitações. A gente tem as limitações logísticas, limitações financeiras, porque todos esses estudos dão muito trabalho para fazer, custam dinheiro e as conclusões que a gente tira deles dependem muito de como que o estudo foi feito. Por exemplo, se a gente compara estudos de pessoas vegetarianas e pessoas não vegetarianas e compara qual que vive mais tempo, a gente vai encontrar que os vegetarianos vivem mais tempo. Mas se for um estudo que compensa alguns outros cofatores, por exemplo, os vegetarianos tendem a fumar menos, tendem a se exercitar mais, tendem a se alimentar de forma melhor, tendem a ser menos obesos, aí a gente encontra que não tem essa diferença. Então a gente depende muito do estudo ser bem desenhado para a gente tirar conclusões
que realmente são verdade, senão a gente vai chegar em conclusões que são falsas. Além disso, pode ser que a gente precise de muitas pessoas para encontrar um efeito. Às vezes a gente precisa de 100 pessoas para encontrar que uma coisa é melhor que outra, mas a gente só tem à disposição 20 pessoas. Aí a gente fica muito suscetível a encontrar algum tipo de erro. O que mais acontece é existir algum efeito e você encontrar que não existe nenhum. Mas também pode acontecer o contrário. Você tem um efeito positivo, você encontra um negativo, ou você tem um positivo, você encontra ele muito mais positivo do que é. Quando você tem essa limitação de menos pessoas do que seria necessário, que é uma realidade logística, principalmente quando a gente fala de pesquisa sobre você ficar mais musculoso, que é um assunto que não é tão interessante assim para a humanidade, a gente não precisa de gastar tanto recurso nisso, tem muito mais coisa mais importante do que isso. Além de diversos outros vieses que os pesquisadores podem ter, então às vezes eles fazem um estudo, chegam a uma conclusão, mas não é bem por aí. Então, sabendo das aplicações de uma abordagem mais próxima do racionalismo e de uma mais próxima do empirismo, a gente pode chegar em algumas conclusões mais práticas. Se você vê alguém falando na internet, contando uma historinha, falando de mecanismos, que carboidrato, insulina, fome, não sei o que, tem vários passos e cada um desses passos é racionalista, você acredita que eles são verdade, mas você não tem segurança, vira um castelo de cartas. Você tem a base, que são os seus princípios básicos, e aí você vai colocando em cima deles cada vez uma camada de cartas e uma carta que você tire desmorona tudo. Então pode ser que a sua conclusão não seja verdadeira quando a gente fala nesses sistemas complexos. Então, por mais que essa historinha seja muito convincente, normalmente isso aí não é algo que você pode ter confiança. Se alguém está contando esse tipo de história, é melhor você não botar tanta fé no que ela tem a dizer. Agora, se ela tem um mecanismo só e a partir desse mecanismo fala que tem uma chance de alguma coisa acontecer, aí ok, a pessoa reconhece que o que ela está falando não é uma certeza e é um salto muito menor. Ao invés de você dar vários saltos que você tem chance de errar em cada um deles, você dá só um salto e você tem só a chance de errar nele. Agora, idealmente, se já existe uma pesquisa avaliando essa pergunta, não tem necessidade de a gente usar os mecanismos. Então, se existe a pesquisa, idealmente você usa o resultado da pesquisa. Só que se alguém foca em um estudo só, aí também tem a limitação. Como eu falei, às vezes a gente tem poucas pessoas participando do estudo, isso aí resulta em alguma coisa que não é tão confiável estatisticamente. Às vezes é algum estudo que foi mal desenhado, a abordagem que ele toma não é uma boa forma de responder a pergunta que ele tem. Então, idealmente, você fala sobre vários estudos, se eles estiverem disponíveis, ou melhor ainda, sobre uma meta-análise, que é um estudo de estudos que os próprios cientistas já fazem, já juntam todas as pessoas e a chance estatisticamente de chegar em alguma resposta correta é muito maior do que em cada um desses estudos individuais. Então, resumidamente, se a pessoa está falando sobre vários mecanismos em sequência e tem segurança do que está falando, corre porque ela não sabe do que está falando. Ela pode até estar certa, mas ela tem uma grande chance de estar errada. E a maneira que ela raciocina não está certa. Se é um ou dois mecanismos e a pessoa mostra que ela não tem segurança de que o negócio está certo, ela está pensando da maneira correta. Agora, se for alguma coisa que foi realmente estudada em experimentos, o ideal é que você não use esses mecanismos, que você se baseie nos experimentos. Então, se for algum tipo de coisa que não parece ser muito nebulosa, provavelmente alguém já fez algum experimento, e aí é melhor você não confiar em quem está falando em mecanismos sobre isso. Procura alguém que está falando sobre os experimentos, idealmente sobre vários deles ao mesmo tempo, ou sobre uma meta-análise que já trata vários de uma vez só. Se você curtiu o vídeo, se você está feliz que o Mano Cientista está de volta, clica no curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos, compartilha com seus amigos, ajuda demais para o canal crescer. Aquele abraço e bora puxar os ferros!